Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura então em polonês, a última língua prevista para a audiência geral. Teremos agora a catequese do Papa Francisco, que, como já é tradicional, será feita em italiano. E nessas respectivas línguas teremos uma síntese e a saudação do Santo Padre aos diversos grupos linguísticos presentes na Praça São Pedro. Inicia o Santo Padre, prezados irmãos e irmãs, bom dia. E nós continuamos hoje a falar sobre o zelo apostólico, aquilo que sente o cristão para levar avante o anúncio de Jesus Cristo. E hoje gostaria de vos apresentar outro grande exemplo de zelo apostólico. Nós falamos de São Francisco Xavier, São Paulo, o zelo apostólico dos grandes. E hoje falaremos de um italiano, mas que foi à China, Matteo Ricci, natural de Macerata, na região das Marcas. Depois de ter estudado nas escolas dos jesuítas e de ter entrado na Companhia de Jesus, entusiasmado pelos relatórios dos missionários que ele ouvia, ele era muito entusiasmado, como muitos outros jovens que sentiam, pediu para ser enviado para as missões do Extremo Oriente. Depois da tentativa de Francisco Xavier, mais 25 jesuítas tinham procurado, mas sem sucesso, entrar na China. Mas Ricci e um dos seus confrades prepararam-se muito bem, estudando cuidadosamente a língua e os costumes chineses. E no final conseguiram estabelecer-se no sul do país. Foram necessários 18 anos, com 4 etapas em 4 cidades diferentes, antes de chegar a Pequim, que era o centro. Com constância e paciência, animado por uma fé inabalável, Matteo Ricci conseguiu superar dificuldades e perigos, desconfianças e oposições. Pensem naquele tempo, caminhando, andar a cavalo, caminhando, com grandes distâncias, e ele foi avante. Foi o segredo de Matteo Ricci. Por qual caminho o zelo o levou? Ele seguiu sempre o caminho do diálogo e da amizade com todas as pessoas que encontrou. E isso abriu-lhe muitas portas para o anúncio da fé cristã. A sua primeira obra em língua chinesa foi precisamente um tratado sobre a amizade, que teve grande ressonância. Para se integrar na cultura e na vida chinesas, no primeiro período vestia-se como os bonzes budistas, mas depois compreendeu que a melhor maneira era assumir o estilo de vida e os trajes dos eruditos, como professores universitários, os eruditos, como eles se vestiam. Estudou profundamente os seus textos clássicos, a fim de poder apresentar o cristianismo em diálogo positivo com a sua sabedoria confucionista e os usos e costumes da sociedade chinesa. Isso se chama um comportamento de inculturação. Esse missionário, eles souberam inculturar a fé cristã com o diálogo com a cultura grega. A sua excelente preparação científica suscitava o interesse e admiração dos homens cultos, a começar pelo seu famoso Mappa Mundi, o mapa de todo o mundo, então conhecido com os diferentes continentes, que revela aos chineses, pela primeira vez, uma realidade fora da China, muito mais vasta do que pensavam. Fez ver que o mundo era muito maior do que a China.
Eles entendiam, eram inteligentes. Mas também os conhecimentos matemáticos e astronômicos de Ritchie e dos seus seguidores missionários contribuíram para o encontro fecundo entre a cultura e a ciência do Ocidente e do Oriente, que então viverá uma das suas etapas mais felizes no sinal do diálogo e da amizade. Com efeito, a obra de Matteo Ricci nunca teria sido possível sem a colaboração dos seus grandes amigos chineses, como os famosos Dr. Paulo, Xu Guangqi e o Dr. Leão Li Zixiao. No entanto, a fama de Ricci como homem de ciência não deve obscurecer a motivação mais profunda de todos os seus esforços, ou seja, o anúncio do Evangelho. Com o diálogo científico, ia avante, dava o testemunho da sua fé no Evangelho. A credibilidade obtida mediante o diálogo científico conferia-lhe autoridade para propor a verdade da fé e da moral cristã, que ele debate de modo aprofundado nas suas principais obras chinesas, como o verdadeiro significado do Senhor do Céu, como se chama aquele livro. Além da doutrina, são seu testemunho de vida religiosa, de virtude e de oração. Esses missionários rezavam, pregavam, se moviam, mas rezavam. Aquilo que alimenta a vida missionária. Uma vida de caridade, para ajudar os outros, de humildade, e o seu total desinteresse por honras e riquezas, que levam muitos dos seus discípulos e amigos chineses a aceitar a fé católica. Era um homem muito inteligente, muito sábio, esperto, como diz, para levar as coisas, e tão crente. Esse que prega é verdade. É uma personalidade que dá testemunho. Testemunha com a própria vida aquilo que anuncia. Isso é a coerência dos evangelizadores. E isso toca a todos nós cristãos que somos evangelizadores. Eu posso dizer o credo à memória, todas as coisas que nós cremos, mas a sua vida não é coerente com isso, não serve a nada. Aquilo que atira, que atrai, é o testemunho, é a coerência. Nós cristãos vivemos aquilo que dizemos e não fazer de conta de viver como cristãos e viver como mundanos. Estejam atentos a isso. Olha esses grandes missionários, esse era um italiano, olhando para esses grandes missionários, ver que a força maior é a coerência. São coerentes. Nos últimos dias da sua vida, quantos estavam mais próximos dele e lhe perguntavam como se sentia, respondeu que naquele momento pensava se eram maiores a alegria e o regozijo que sentia interiormente, com a ideia de estar prestes a empreender a sua viagem para ir experimentar Deus, ou a tristeza que lhe poderia causar deixar os seus companheiros de toda a missão que tanto amava e o serviço que ainda podia prestar a Deus Nosso Senhor nessa missão. É o mesmo comportamento do apóstolo Paulo, que queria ir para encontrar o Senhor, mas permaneço para servir vocês. Matteo Ricci faleceu em Pequim em 1610, com 57 anos. Um homem que deu toda a sua vida pela missão. O espírito missionário de Matteo Ricci é um modelo vivo e atual. O seu amor pelo povo chinês é uma estrada atual, através da coerência, do testemunho
da sua vida como cristão. Ele levou o cristianismo à China. Ele é grande? Sim, porque é um grande cientista. É grande porque é corajoso, porque fez tantos livros, mas, sobretudo, é grande porque ele foi coerente com a sua vocação, coerente com aquela vontade de seguir Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje, cada um de nós, vamos nos perguntar no coração: eu sou coerente ou sou assim assado? Muito obrigado.